Olá amigos e apaixonados pela aviação, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Sistema de Aviação Civil. Esse curso só está sendo possível graças a vocês que nos assistem e nos incentivam a criar cada vez mais novos conteúdos de aviação para vocês. Por isso, novamente, agradeço a vocês por esse incentivo. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo do Sistema de Aviação Civil, mas agora estudando mais efetivamente o Sistema de Aviação Civil Nacional. Mas antes, como é de costume, já deixe o seu like neste vídeo. Ele é muito importante para que o YouTube possa mostrar este vídeo para mais pessoas. Isso ajuda a formar uma comunidade maior, isso ajuda o canal a crescer e nos ajuda a formar uma comunidade de apaixonados pela aviação. Juntos a gente é mais forte, sozinho a gente não consegue, mas com a ajuda de vocês a gente vai chegar longe e esse canal vai crescer cada vez mais, trazendo cada vez mais novos conteúdos de aviação para vocês. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Não deixe também de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Não custa nada para você, em apenas um clique você consegue realizar. E para nós tem um valor muito grande. Vai lá, nos ajuda, muito obrigado e vamos nessa. A aviação civil teve um desenvolvimento notório ao redor do mundo, desde o primeiro voo do avião até os dias atuais. Vimos que grande parte desse desenvolvimento se deu mediante o incentivo das guerras, formando inicialmente a aviação militar e posteriormente o uso das aeronaves militares para questões civis. Devido a muitas regras e regulamentos, o uso do avião como transporte se tornou o mais seguro, e no Brasil isso não foi diferente. O Brasil apresentou um desenvolvimento muito grande da aviação civil ao longo dos anos, fazendo parte de praticamente todas as convenções e se adaptando às padronizações e às regras criadas pelos órgãos competentes. Você entenderá a partir de agora como foi o desenvolvimento da aviação no Brasil e para facilitar o seu estudo do sistema de aviação civil brasileiro, vamos estudá-lo de maneira cronológica, ano após ano. Vamos lá! A aviação no Brasil surgiu em 1912 no Campo dos Afonsos com o primeiro aeroclube, o chamado Aeroclube Brasileiro, criado por Santos Dumont com o apoio da União. Um ano depois, em 1913, surge a primeira escola de aviação também no Campo dos Afonsos, inaugurada pelo Exército em parceria com o Ministério de Guerra. Os primeiros aviões usados eram os Blériots, modelo bem simples, mas de fácil pilotagem e de fácil manutenção. Surgiu então a Primeira Guerra Mundial, e tanto o aeroclube quanto a escola tiveram que encerrar suas operações devido a essa demanda da guerra. Em meio à Primeira Guerra Mundial, a Marinha do Brasil cria a Escola de Aviação da Marinha Brasileira, criada em agosto de 1916 na Ilha das Enxadas, no estado do Rio de Janeiro, onde teve início a instrução de voo naquela que seria a primeira sede da Escola de Aviação Naval do Brasil. Após o final da guerra, em 1919, surge novamente no Campo dos Afonsos a Escola de Aviação Militar, onde franceses ensinavam a arte de voar e o emprego do avião como armas de guerra. Nessa época, os franceses tinham muito conhecimento da arte do voo e trouxeram um pouco desse conhecimento aqui para o Brasil. E como já vimos anteriormente, o transporte aéreo comercial sofreu uma expansão muito grande no mundo e, logicamente, esse fato também ocorreu aqui no Brasil. Os aviões de guerra passaram a ser utilizados para o transporte de passageiros e carga em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Deu-se início então à era da regulamentação da aviação civil através das convenções e tratados já estudados nas aulas anteriores, as quais o Brasil sempre participou. Em 1927 surge no Brasil as primeiras empresas de transporte aéreo comercial, a Condor Syndicat e a famosa Varig. E sim, esse foi o primeiro logo da Varig. A Condor Syndicat era uma empresa alemã que veio para o Brasil prestar esse tipo de serviço, e a Varig uma empresa totalmente brasileira. Por isso que em seus comerciais, a Varig sempre se mostrava como uma empresa pioneira. Apesar de não ter sido a primeira empresa a voar no Brasil, foi a primeira empresa totalmente brasileira a realizar este feito. Ambas utilizavam uma aeronave aquática, chamada de Atlântico. E com todo esse desenvolvimento no Brasil, existiram outras empresas, começaram a se desenvolver outras empresas como a Panair e a VASP, que foram empresas também muito importantes no Brasil. Essa evolução de empresas comerciais no país forçou o governo a criar um órgão mais específico para tratar sobre esse assunto. Então, em 1931, foi criado o DAC,
que é sigla para Departamento de Aviação Civil, ligado na época ao Ministério de Aviação e Obras Públicas, que hoje é o atual Ministério dos Transportes. O DAC tinha como objetivo estudar, orientar, planejar, coordenar, controlar, incentivar e dar apoio às atividades da aviação civil pública e privada no país. Ou seja, ele tinha como objetivo regulamentar a aviação civil aqui no Brasil. Em 1941 foi criado o Ministério da Aeronáutica, o qual passou a gerenciar a aviação nacional. Isso é, passou a ser responsável pela administração da aviação civil e militar no Brasil. A Marinha e o Exército Brasileiro já possuíam aviação, e com a criação da aeronáutica, essas duas aviações foram unificadas, formando assim a aeronáutica, como conhecemos atualmente. Dessa forma, o Ministério da Aeronáutica assumiu a aviação da Marinha, do Exército e também a aviação civil, mediante a incorporação do DAC. Em 1943, surge o nome Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, mais conhecido como Cruzeiro do Sul. Por questões políticas, a Condor Syndicate passou por uma reformulação, uma grande reformulação, tendo que se assumir totalmente como uma empresa brasileira e mudar de nome, surgindo assim uma das maiores empresas de aviação comercial do país na época, a Cruzeiro do Sul. Quem conhece sabe que foi uma grande empresa. E com a evolução dessa aviação no Brasil, em meados de 1960 existiam em torno de 65 empresas comerciais realizando voos no Brasil. Com essa quantidade de empresas voando no Brasil, todas as suas regiões eram atendidas pela aviação. Porém, o país entrou em uma crise econômica de graves proporções, causada por diversos fatores, dentre eles a baixa rentabilidade do transporte aéreo, provocada pela competição excessiva, era uma concorrência muito grande, então era difícil o transporte aéreo ser rentável, a necessidade de novos investimentos para a renovação das frotas, visando a substituição das aeronaves do pós-guerra, cuja manutenção ela se tornava cada vez mais difícil e cuja baixa disponibilidade de peças prejudicava a regularidade dos serviços aéreos. E também as alterações na política econômica do país, que retirou das empresas aéreas os benefícios do uso do dólar preferencial para as importações de peças e materiais. Isso prejudicou bastante também a evolução da aviação com essa quantidade de empresas voando no Brasil. Pode se parecer estranho, mas uma grande quantidade também não é muito favorável para a aviação. Ter muitas empresas causa esse tipo de problema. Para resolver essa crise, as empresas aéreas, juntamente com o governo da época, reuniram-se para estudar uma mudança na política então reinante, de forma a garantir a continuidade dos serviços de transporte aéreo no país, mesmo que, caso necessário, o número de empresas tivesse que ser reduzido e o governo tivesse que exercer um controle mais rígido sobre elas. Foi então realizado 3 conferências nacionais de aviação civil, com o objetivo de resolver essa crise. As deliberações, conclusões e recomendações a que se chegaram nessas conferências conduziram a uma política de estímulo à fusão e à associação das empresas, com a finalidade de reduzir o seu número a um máximo de 2 empresas na exploração do transporte aéreo internacional e 3 no transporte aéreo doméstico. Iniciava-se assim o regime da competição controlada, ou seja, o governo passou a intervir pesadamente nas decisões administrativas das empresas, seja na escolha das linhas a serem voadas, no reequipamento das frotas, no estabelecimento do valor das passagens e muitos outros assuntos que eram exclusivamente de responsabilidade das empresas. Nesse meio tempo, um princípio muito importante também estava se desenvolvendo no Brasil: a segurança de voo. Com a criação da aeronáutica, as atividades de segurança de voo foram organizadas sendo voltadas inicialmente mais para a investigação do que para a prevenção de acidentes. Em 1965 surge o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAER, na forma de serviço, o qual em 1971 se modificaria passando a ser o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Também no ano de 1971 surge o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que seria o órgão central do CIPAER. Ao CENIPA compete realizar todas as atividades de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. O CENIPA ele é um órgão nacional,
Mas como o Brasil é um país muito grande, o CENIPA tem diversos órgãos regionais para tratar sobre os assuntos relacionados à prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. Esses pequenos órgãos são chamados de CERIPAs. Existem atualmente no Brasil 7 CERIPAs, e cada um é responsável por determinada região do país. Observe no mapa qual região é de responsabilidade de cada CERIPA. Como exemplo, nós temos aqui no Rio de Janeiro, eu estou no Rio de Janeiro, então nós temos aqui no Rio de Janeiro o CERIPA 3, que é responsável por todas as investigações e atividades de prevenção realizadas no Rio de Janeiro. O Ministério da Aeronáutica esquematizou e formulou o Sistema de Aviação Civil Brasileiro em 12 de setembro de 1969. Nós temos o DAC como órgão central do Sistema de Aviação Civil, pois é ele que vai criar toda a regra e regular todo esse sistema, e nós temos na sua periferia diversas outras atividades voltadas para a aviação, como a aviação geral, o transporte aéreo regular e não regular, as escolas de aviação e os aeroclubes, que hoje nós conhecemos como CIACs, que são os Centros de Instrução de Aviação Civil, as comissões e subsistemas de funcionamentos integrados relacionados à aviação, as indústrias aeronáuticas, as empresas que prestam serviços auxiliares à aviação também. É muito importante que essas empresas estejam ligadas dentro do sistema de aviação civil, e as empresas de manutenção, tá? Esses são os chamados elos executivos, que nada mais são do que todos os elementos ligados diretamente ou indiretamente ao sistema de aviação civil. Para entender melhor isso, observe a imagem. Imagine que essa área verde é toda a aviação. Para organizar essa aviação, precisamos ter uma administração, representada por um círculo amarelo. E como órgão central dessa administração, nós temos o DAC. Como vimos anteriormente, o DAC tem como objetivo gerenciar a aviação composta por todos os elos executivos. Esse era o Sistema de Aviação Civil Brasileiro formulado em 1969. Mais à frente, ainda nessa aula, eu vou apresentar a vocês o Sistema de Aviação Brasileiro atual. E você perceberá que houveram grandes mudanças nesse quadro. Memorizem bem esse quadro que está sendo mostrado para vocês agora na imagem, para que vocês possam comparar daqui a pouco com o quadro atual do Sistema de Aviação Civil Brasileiro. Porque antes de chegarmos lá, precisamos falar sobre mais alguns assuntos, como o surgimento da Infraero. Essa organização surgiu em 1973 com o objetivo de administrar os principais aeroportos do país. A Infraero trata da regulamentação e da infraestrutura dos aeroportos brasileiros, desde os maiores até os que mal recebem voos comerciais. Há um compromisso da instituição com o público, para que todos possam contar sempre com segurança, conforto e bom atendimento. Porém, a Infraero está sendo gradativamente substituída por empresas privadas com as concessões de uso propostas pelo governo. Dessa forma, esse órgão poderá estar com seus dias contados, dando aí oportunidade para empresas privadas como a Pax, que administra hoje os aeroportos de Jacarepaguá e também o aeroporto de Campo de Marte. Nós temos a Rio Galeão, que é administradora do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E temos diversas outras empresas aí privadas que fazem a administração dos aeroportos no Brasil. Chegando ao ano de 1976, existiam no Brasil 4 empresas regulares: a Cruzeiro do Sul, a Transbrasil, que surgiu da fusão de outras empresas, a Varig, nossa grande pioneira, e a VASP. Essas empresas juntas não conseguiam atender todo o território brasileiro, como era feito anteriormente, quando o país tinha 65 empresas voando. Dessa forma, a concentração de voos nessa época ficou na região sudeste e litoral do Brasil, deixando assim os estados do interior brasileiro com pouca ou quase nenhuma atividade aérea. Para resolver essa questão e poder atender as regiões mais do interior do Brasil, o governo, juntamente com o Ministério da Aeronáutica, criou uma nova segmentação para a aviação regional. No entanto, em conformidade com as políticas em vigor de competição controlada, aquela competição que estava sendo controlada pelo governo, apenas poucas empresas foram criadas, devendo cada uma delas operar dentro de uma determinada região.
Assim, para operarem nas 5 regiões do Brasil em que se dividiu o território nacional, foram criadas em 1976 as empresas Nordeste, a Rio Sul, a Taba, a TAM, a famosa TAM e a Votec. O novo sistema de transporte regional também teve como objetivo viabilizar a utilização do avião Bandeirante, lançado 4 anos antes pela Embraer, e que estava tendo uma grande aceitação para uso na aviação regional no exterior. Então era primordial que esse avião também pudesse ser utilizado na aviação regional aqui no Brasil. E por falar em Embraer, vamos estudá-la. Embraer é uma sigla para Empresa Brasileira de Fabricação de Aeronaves. Foi criada em 19 de agosto de 1969 sob o comando do engenheiro aeronáutico e então major da Força Aérea Brasileira, Osiris Silva, com a finalidade de produzir o modelo em série denominado Embraer 110, conhecido como Bandeirante, que vimos no slide anterior. Esse projeto foi desenvolvido para que atendesse às necessidades do transporte aéreo comercial brasileiro, ou seja, a aviação regional, principalmente em aquelas cidades pequenas do interior, visando a produção de um avião que pudesse se adaptar à infraestrutura aeroportuária do país naquela época, ou seja, estava totalmente voltado para a aviação regional. Atualmente a Embraer é uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo, sendo considerada um orgulho nacional para todos nós brasileiros. Chegando aos anos 80, quem conhece um pouco de história sabe que uma nova ordem política, econômica e social começou a se instalar de uma maneira global em quase todos os países do mundo. A marca mais importante da implementação dessa nova ordem foi, provavelmente, a derrubada do Muro de Berlim em novembro de 1989, que iniciou o desfalecimento da antiga União Soviética. Essas mudanças filosóficas marcadas pela predominância do pensamento liberal levou os governos, de uma maneira geral, a reduzirem o seu controle sobre a economia dos seus respectivos países, permitindo que ela fosse conduzida pela livre força do mercado. No Brasil, em 1986, foi realizada a 4ª CONAC, sem trazer nenhuma mudança substancial na política vigente. Porém, foi criado o Código Brasileiro de Aeronáutica, conhecido como CBA, que viria a se tornar a lei máxima do direito aeronáutico aqui no Brasil. No CBA estão resumidas as leis nacionais para o setor da aviação e os compromissos assumidos em tratados, acordos, normas e práticas internacionais. O governo então, gradualmente, a partir dos acontecimentos liberalistas ao redor do mundo, passou a abandonar o regime de indexação na economia e de fixação dos preços. Em harmonia com essa nova política econômica de governo, o Ministério da Aeronáutica, por intermédio do DAC, definiu a partir de 1989 uma política de flexibilização tarifária. Com base nessa nova política, abandonou-se o regime de fixação dos preços das passagens aéreas, o substituindo pelo estabelecimento de uma faixa de variação dos preços em torno de um valor fixado pelo DAC, correspondendo a uma tarifa básica. Buscando aprimorar essa política e torná-la ainda mais compatível com a do governo federal, o Ministério da Aeronáutica realizou em novembro de 1991 a 5ª Conferência Nacional de Aviação Comercial, a 5ª CONAC, com a participação de todos os segmentos da indústria do transporte aéreo, visando uma definição clara de uma política mais compatível com as tendências liberalistas observadas em diversos países do mundo. Com base nos resultados dessa conferência, estabeleceu-se diretrizes para orientar a ação do seu órgão regulador, o DAC, no sentido de proceder a uma redução gradual e progressiva da regulamentação existente. Em consequência dessa nova política e das diretrizes dela decorrentes, foi implementado o sistema de liberação monitorada das tarifas domésticas. Foi aberto o mercado doméstico para a entrada de novas empresas, tanto do transporte regular quanto do transporte não regular, incluindo também as regionais e as cargueiras. Foi suprimida a delimitação de áreas para a exploração do transporte regional e a exclusividade desfrutada dentro dessas áreas por algumas empresas. Lembra que o governo, ao criar as empresas regionais, delimitou a região para onde essas empresas poderiam voar? Nós vimos isso anteriormente. Então, isso aqui foi suprimido e as empresas regionais poderiam voar agora para outras regiões.
Se flexibilizou também os parâmetros para a concessão de linhas, foram designadas novas empresas nacionais para o transporte aéreo internacional, foi admitida a criação e o licenciamento de um novo tipo de empresa destinada à exploração do transporte aéreo não regular de cargas e passageiros, o que nós chamamos hoje de voos charter. E com toda essa liberação, aumentou-se a malha aérea aqui no Brasil. E antes de continuar, quero chamar a atenção de vocês para a diferença entre transporte aéreo regular e não regular. O transporte aéreo comercial no Brasil é dividido dessa maneira e entender essa diferença é extremamente importante. A diferença está basicamente no seu caráter de operação. Enquanto o transporte aéreo regular tem um caráter permanente, o não regular apresenta um caráter temporário. E isso quer dizer que, quando uma empresa se caracteriza como uma empresa regular, ela deve atender seus voos de maneira regular, não podendo, por exemplo, negar um voo por baixa demanda. Como exemplo de transporte aéreo regular, podemos citar as próprias empresas aéreas, como a Gol, a Latam, a Azul e diversas outras. Já as empresas que se caracterizam como um transporte aéreo não regular, essas realizam em seus voos apenas quando há demanda. Podemos citar as empresas que oferecem voos charter, que são nada mais nada menos do que voos fretados, e as empresas de táxi aéreo como exemplos de transporte aéreo não regular. Dando continuidade no que se refere ao serviço aéreo regular, em decorrência dessa tendência liberalista em que se deu uma liberação monitorada das tarifas e uma redução gradual na regulamentação, em fevereiro de 2001 começou a operação da Gol, a primeira empresa regular com passagens de baixo custo no Brasil. Suas tarifas atuais chegavam, em média, a ser 40% mais baratas, mais baixas do que as empresas tradicionais da época. Devido a diversos fatores, principalmente como a padronização da sua frota, o que reduz o investimento em equipamentos e peças de reposição, a terceirização dos serviços de reserva, de vendas de passagem e de apoio de pista, além da simplificação do serviço de bordo, inclusive com algumas reduções no conforto dos usuários. Essa atuação como empresa de baixo custo é conhecida no meio da aviação como uma empresa low cost. Também em 2001, o Comando da Aeronáutica criou o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECEA, no Rio de Janeiro, para ser uma organização responsável por planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com o controle de tráfego aéreo, com a proteção ao voo, com o serviço de busca e salvamento e com as telecomunicações do Comando da Aeronáutica. E para que o DECEA pudesse atuar em todo o território nacional, que é bem grande, também foi criado os Comandos Aéreos Regionais, os famosos Comares. Esse tem por missão prestar assistência logística e administrativa ao DECEA em sua área de atuação. São, portanto, repartições regionais do DECEA. Atualmente, há no total 7 comares que prestam apoio ao DECEA em todas as regiões do país. E por falar em repartições regionais, o DAC também possuía as suas repartições. O Brasil ele é muito grande e apenas um órgão não é capaz de cuidar de tudo sozinho. É por isso que o DECEA tem os comares e é por isso que o DAC tinha os SERACs. Os SERACs são nada mais nada menos do que repartições regionais do DAC. Atualmente, os SERACs já não existem mais, da mesma forma que o DAC também não. O DAC foi substituído pela ANAC. Dessa forma, os SERACs também foram substituídos por repartições regionais da ANAC. Mas só para complementar então aqui o assunto sobre os SERACs, existiam 7 SERACs, um para cada região do país, conforme vocês podem ver aí na imagem. Chegamos então aos anos de 2005 e 2006. Essa passagem de ano foi tomada por grandes acontecimentos na aviação brasileira. Primeiramente, devemos lembrar que foi nesse ano que ocorreu a transição do DAC para a ANAC. Outro acontecimento que também marcou a aviação para sempre foi o acidente com o Boeing 737 da empresa Gol, vitimando todos os seus ocupantes. Esse acidente ele gerou uma crise muito grande no país, pois evidenciou falhas no tráfego aéreo da região no Mato Grosso. O acidente do Boeing da Gol foi seguido por diversas ocorrências que causaram atrasos e cancelamentos em diversos voos em todo o país. Essa crise no país ficou conhecida como o apagão aéreo, como era chamado pelos veículos de comunicação, e teve duração de 10 meses. Ainda no ano de 2006, em meio a essa grande crise, surge a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC.
a qual teria como finalidade regular e fiscalizar as atividades da aviação civil de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Com a criação da ANAC, o DAC foi extinto, passando a agência a ser o órgão central do sistema de aviação civil brasileiro, atuando com os elos pertencentes ao Comando da Aeronáutica através de convênios. A ANAC assume todas as atividades da aviação civil, exceto o controle de tráfego aéreo, que ficou a cargo do DCEA, e a parte de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, que ficou a cargo do CENIPA. Depois de 5 anos tramitando no Congresso Nacional, a Lei 11.182, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, foi aprovada em 27 de setembro de 2005 e implementada em 20 de março de 2006. A ANAC tem a sua origem nas competências do DAC, as quais eram estabelecidas da seguinte forma: ao Departamento de Aviação Civil, ou seja, ao DAC, compete planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas com a aviação civil. Portanto, em virtude dessa competência, qualificava-se como autoridade aeronáutica, exercendo por via de consequência as atividades relacionadas a essa função pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Com o advento da Lei 11.182 de 2005, a atividade de autoridade aeronáutica foi transferida com todas as suas responsabilidades para a ANAC. A existência de uma agência reguladora segue uma tendência mundial. A ANAC é uma autarquia sob regime especial, com independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica, e ela é vinculada diretamente à Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República. A Agência Nacional de Aviação Civil tem como finalidade regular e fiscalizar as atividades da aviação civil, bem como adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público. Além disso, tem como missão incentivar e desenvolver a aviação civil, a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do país. A ANAC é formada por diversas superintendências que efetivamente desempenham as atividades de regulação na agência. São elas as mostradas na imagem. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a competência de cada uma dessas superintendências, pois cada superintendência possui uma função muito específica dentro da agência, e essas funções elas podem ser encontradas no site da ANAC sempre de maneira atualizada. Então vá lá no site da ANAC, procura por superintendências da ANAC e veja a competência de cada uma delas. Em termos de estrutura física, a ANAC possui unidades em diversas localidades do território nacional. A sede está localizada em Brasília. Além da sede, temos também em Brasília o Centro de Treinamento e 3 grandes repartições regionais da ANAC, uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo e outra em São José dos Campos. Além disso, também existem os núcleos regionais de aviação civil, que são conhecidos como NURACs, com servidores que atuam tanto na prestação de serviços a aeronautas e proprietários de aeronave, quanto na realização de atividades de fiscalização e auditorias em empresas de transporte aéreo, nas concessionárias de aeroportos, empresas de manutenção de aeronaves e demais empresas que prestam serviços relacionados à aviação civil. Os NURACs estão localizados em Belo Horizonte, temos também um em Campinas, em Cuiabá, em Curitiba, em Fortaleza, Guarulhos, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Salvador. Com status de ministério e ligada à Presidência da República, a Secretaria de Aviação Civil foi criada em 2011 pela Lei 12.462, com o propósito de coordenar e supervisionar as atividades voltadas para o desenvolvimento estratégico do setor da aviação civil e da infraestrutura aeroportuária e aeronáutica do Brasil. Essa secretaria foi criada com a finalidade de transferir a administração da aviação civil, que até então pertencia ao Ministério da Defesa. Esse aqui é um slide que eu gosto muito e sempre coloco nas minhas aulas. Ele mostra os anexos da ICAO divididos entre as autoridades aeronáuticas aqui do Brasil. No Brasil nós temos 2 autoridades aeronáuticas, conforme podemos ver. A ANAC, responsável por alguns anexos, e o DCEA, responsável também por outros anexos. O CENIPA aparece aqui porque o anexo 13 é alvo de atuação desse órgão, mas fiquem atentos, ele não é considerado como uma autoridade aeronáutica como a ANAC e o DCEA. E para finalizarmos essa aula, vou falar um pouco sobre alguns outros órgãos do Ministério da Aeronáutica que auxiliam a ANAC mediante convênio e atuam em áreas específicas da aviação.
Por exemplo, nós temos o CTA, que é o Centro Técnico Aeroespacial. Esse é responsável por efetuar a homologação de equipamentos aeronáuticos, controle e homologação na fabricação das peças e equipamentos e formação de engenheiros com destino à aviação civil. Nós temos também a DIRSA, que é a Diretoria de Saúde da Aeronáutica. A DIRSA ela realiza, através do CEMAL, a seleção e o controle médico periódico do pessoal da aviação civil. Atualmente, fiquem bem atentos a isso, atualmente o CEMAL não mais realiza o controle médico para a aviação civil, apenas para a aviação militar. Essa atividade ficou a cargo das clínicas civis credenciadas pela ANAC. Hoje, a ANAC credencia clínicas civis para prestar esse tipo de serviço, fazendo assim com que o pessoal da aviação civil não tenha mais que ir ao CEMAL efetuar o seu controle médico inicial e periódico. Temos o DIRENG, que é a Diretoria de Engenharia Aeronáutica, que é um órgão que participa na implementação e na manutenção da infraestrutura aeroportuária. Temos o DEPV, que é a Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo, que é um órgão que implementa a operação e manutenção de outros órgãos de controle de tráfego aéreo e de comunicações aeronáuticas. E por fim, nós temos a CERNAI, que é uma comissão de estudos relativos à navegação aérea internacional. Esse é um órgão de assessoramento da aeronáutica que tem por finalidade estudar, planejar, orientar e coordenar os assuntos relativos à aviação civil internacional. Então veja que a CERNAI ela está diretamente ligada aos assuntos internacionais, ou seja, toda vez que tem uma reunião com a OASI, seja com a OASI, com a IATA ou qualquer outro órgão internacional, quem faz essa mediação é a CERNAI. Ficou claro isso? Bom, para finalizarmos agora efetivamente a nossa aula, é importante entender que a aviação brasileira é dividida em 3 sistemas. O sistema de aviação civil, o sistema de controle do espaço aéreo brasileiro e o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Com tudo que nós vimos até agora, fica fácil entender quais são os órgãos responsáveis por cada um desses sistemas. Nós vimos que a ANAC é responsável pelo sistema de aviação civil, nós temos o DCEA como responsável pelo CICEAB e o CENIPA como responsável pelo CIPAER. E agora mostro para vocês a aviação civil brasileira atual. Nós vimos anteriormente, lá quando foi criado o sistema de aviação civil, que ele era bem pequeno. Hoje ele já está bem mais encorpado, com muitos órgãos, com muitas empresas, com muitas entidades que fazem parte desse sistema. Nós temos efetivamente ali o sistema de aviação civil, que é controlado e gerenciado pela ANAC, e nós temos ali ao seu entorno, né, os NURACs, que são ali as unidades regionais da ANAC. Nós temos os órgãos da aeronáutica que prestam serviços através dos convênios para o sistema de aviação civil, que é o DEPV, o CTA, o DIRENG, a DIRSA, o CERNAI, e temos as clínicas credenciadas pela ANAC que prestam serviço de avaliação médica para o pessoal da aviação civil. Nós temos o outro sistema que é o CICEAB, controlado pelo DCEA, e temos os COMARES, que são ali unidades regionais do DCEA. Podemos observar que o CICEAB ele é totalmente militar, gerenciado por militares, assim como o CIPAER. O CIPAER é o Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, gerenciado aí pelo CENIPA, e que efetua a investigação e prevenção dos acidentes aeronáuticos. Também é um sistema totalmente controlado por militares, tá? Na área verde da nossa imagem, nós temos aí diversas entidades que fazem parte do sistema de aviação civil, como as empresas de manutenção, os sindicatos, que são muito importantes, as indústrias aeronáuticas. Então, no nosso caso aqui do Brasil, nós temos a Embraer, que faz parte desta categoria. Nós temos as empresas que prestam serviços auxiliares para a aviação. Nós temos o pessoal da aviação geral. Temos as entidades aerodesportivas, nós temos os CIACs, que nada mais são do que as antigas escolas e aeroclubes, hoje elas são chamadas de CIACs, que são os Centros de Instrução da Aviação Civil. Nós temos as empresas classificadas como TPX e SAI. As empresas classificadas como TPX e as empresas classificadas como SAI são todas aquelas que prestam algum tipo de serviço específico para a aviação, como por exemplo, as aeronaves que prestam serviço para o bombeiro, para a polícia. Nós temos também as aeronaves que prestam serviço aí de puxa-faixa. Vocês provavelmente que
frequentam muito as praias já deve ter visto muitas aeronaves puxando faixa, então elas são classificadas como SAI, beleza? Temos as empresas de transporte aéreo regular e não regular, já falei para vocês o que é regular e não regular nesta aula, então vocês já estão safos nisso. E temos também as administradoras dos aeroportos, que atualmente não é mais a Infraero que faz, né? Nós temos a Infraero também fazendo parte desse grande sistema de aviação civil, mas a maioria dos aeroportos hoje já não é mais a Infraero a administradora, e sim empresas privadas que fazem esse tipo de serviço. Porém, a Infraero ainda existe, alguns aeroportos pequenos, né, em determinadas regiões ainda estão sob a administração da Infraero. Então nós temos aqui mostrado nessa imagem de forma bem ampla todo o sistema de aviação civil atual. Então, visto isso, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e curtir esse conteúdo. Se ele foi valioso para você, ele também pode ser valioso para outras pessoas. Então curta, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal, pois você vai poder ter acesso aos próximos vídeos que nós iremos postar aqui. Toda semana estamos postando vídeos novos e muito valiosos para vocês. E o melhor de tudo, de forma gratuita. A única coisa que você precisa fazer para nos ajudar é curtir esse vídeo, é compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Dito isso, nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse curso. Chegamos ao final dele, não teremos mais nenhuma aula sobre sistema de aviação civil, pois essa foi a última aula. Então, meu forte abraço para vocês, muito obrigado e até o próximo curso.